Fala pessoal, tudo beleza? Edição rapidinha aqui do nosso Impacto Geopolítico, em que eu vou trazer algumas atualizações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e também trazer atualizações sobre o caso Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, né, o jornalista inglês e o indigenista da FUNAI que desapareceram na floresta amazônica. Vamos começar falando aqui sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Já fazia um tempinho, né, que eu não trazia atualizações sobre esta guerra aqui nas nossas edições do Impacto Geopolítico. Vamos começar falando sobre uma conquista ontem dos russos, né? Os russos ontem conquistaram a cidade de Severodonetsk, né? Uma cidade que é importantíssima, né? A conquista dela por parte dos russos, né? A Ucrânia admitiu que perdeu o controle da cidade estratégica que fica no leste do país, na região do Donbas, e que possui uma importante localização, uma estratégica localização. Por quê? Porque a cidade ela fica em Luhansk, né? Próxima a Luhansk, né? E só para lembrar vocês, Luhansk e Donetsk são as regiões que reivindicam, né, a separação da Ucrânia, né? São as regiões separatistas da Ucrânia, cujo tiveram a sua independência reconhecida pela Rússia lá em fevereiro, pouco tempo antes, né, poucos dias antes de se iniciar essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E também como essa cidade fica nessa região e era um dos últimos redutos dos ucranianos lá nessa região separatista, né? Foi muito importante a conquista dessa cidade por parte da Rússia. Pois bem, outra questão que faz ela ser super estratégica e super importante ter o seu controle nas mãos dos russos é que essa cidade de Severodonetsk, ela fica muito próxima à cidade de Kramatorsk, né? Que é a próxima meta dos russos, é dominar a cidade de Kramatorsk. Kramatorsk, atualmente, ela é a capital administrativa do Donbas, que é a região onde está acontecendo toda essa confusão, né? Essa região onde ficam essas duas repúblicas separatistas, né? Luhansk e Donetsk, né? E Kramatorsk, ela tem sido a capital administrativa do Donbas, né? A Rússia já conquistou Mariupol, que era outra cidade que pertencia aos ucranianos lá no Donbas, porém ela fica no Mar de Azov, na região do Mar de Azov, e era reduto do grupo Batalhão de Azov, né? E era uma cidade e Mariupol era uma cidade importante nos ucranianos porque era a última cidade que tinha saída para o Mar de Azov, e nessa cidade tem um porto que é muito importante, que era muito importante para a Ucrânia. A Ucrânia perdeu o controle dessa cidade há quatro semanas atrás. E agora perde o controle de Severodonetsk, que é uma cidade que é como se fosse a porta de entrada para a outra cidade de Kramatorsk, que vem exercendo o papel de ser a capital do Donbas. Então, a Rússia conquista essa cidade. E também a Rússia conquistou a cidade de Lysychansk. Lysychansk e Severodonetsk eram as duas últimas cidades que ficam em Luhansk sob o controle ucraniano, ou seja, a Ucrânia já não tem mais nenhum controle sobre Luhansk. E essas cidades caíram, obviamente. Com os intensos bombardeios na cidade, né, de Severodonetsk, 90% das casas foram danificadas. E os civis que estavam no meio do fogo cruzado, no meio dos bombardeios, dos tiros, enfim, das batalhas, fugiram para a área industrial da cidade, né? Severodonetsk, ela possui importantes fábricas e isso faz ainda essa cidade ser ainda mais estratégica para os russos, né? Porque essa cidade, ela possui muitas fábricas de carvão, muitas indústrias de carvão e de produtos químicos que fabricam produtos químicos também. E lá na região industrial dessa cidade, cerca de 500 civis, de 500 pessoas foram se abrigar, fugindo do fogo cruzado, né? Foram se alojar por lá, né? Dessas 500 pessoas que fugiram para a região industrial dessa cidade, 40 eram crianças. Pois bem, né? Situação aí bem complicada, né? A Rússia disse que iria intensificar seus ataques à região leste do país, que agora o que importa na Ucrânia é conquistar o leste do país. É a região de Donbas, né? Que tem essas duas regiões que reivindicam sua independência, que é Luhansk e Donetsk, e a Rússia vem se intensificando
aí nessa região, e o exército ucraniano vem sofrendo muito para resistir, né? A gente já não fala já há um bom tempo dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, é verdade, né? E eu também percebi que os investimentos, né, em termos de fornecimento de armas, né, fornecimento de veículos blindados, vem diminuindo por parte do Ocidente, e a Ucrânia já começa a sofrer novamente com a defasagem e com a falta de equipamento, principalmente de material humano, para resistir aí às investidas da Rússia, né? A Ucrânia já vem aí começando a se cansar dessa guerra. Vamos falar agora sobre o caso Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, que é o indigenista da FUNAI e o jornalista inglês que foram fazer, né, expedições na floresta amazônica, numa região que é muito complicada, numa região que é muito conturbada, que é dominada pelo crime organizado. Essa região é o Vale do Javari, que é uma região que fica lá entre o oeste, né, o oeste da região amazônica, né, que fica lá na região oeste do estado do Amazonas. Essa região faz fronteira com o Peru e é conhecida por algumas pessoas por ser uma terra sem lei, né? Lá nessa região do Vale do Javari é a região onde predomina o tráfico de drogas, o tráfico ilegal de madeira, até mesmo o tráfico humano. É uma região que tem problemas com o tráfico de armas, né? As armas que vêm para o Brasil de forma ilegal, elas entram também por essa região, as drogas, enfim. É uma região muito complicada, é uma região que tem tráfico de pedras preciosas, né? O garimpo atua ali, é uma região que tem problemas com tráfico de pessoas, né? Pessoas são traficadas, né, para trabalharem na prostituição principalmente, ou fazerem trabalhos escravos, entram também por ali, por aquela região do Vale do Javari. É uma região muito conturbada, né? E esse indigenista e esse jornalista, eles estavam fazendo expedições para tratar da situação da invasão das terras indígenas por parte de garimpeiros, né? Esse jornalista estava denunciando através do jornal The Guardian, né, que é um jornal inglês, The Guardian. Ele estava denunciando essa atividade ilegal lá naquela região, e muito provavelmente o desaparecimento desses dois foi por conta dessa expedição que eles estavam fazendo, denunciando os crimes ambientais e também os crimes contra os indígenas lá naquela região. Então, foi preso a segunda pessoa suspeita de ter relação com o caso. Trata-se de Ozenei da Costa, né? Eu acho que é assim o nome dele. Ozenei da Costa foi preso por suposto homicídio qualificado. O irmão dele já estava também preso, né? Já tinha sido preso antes dele, o irmão dele, que se chama Amarildo da Costa, né? Que também é suspeito de ter relação com o caso, né? Bem complicada aí, né? E também esse caso é um caso que aconteceram diversas desinformações, né? As características, informações bastante desencontradas, chegaram a afirmar que os corpos dos dois teriam sido encontrados, né? Teriam sido encontrados, o que foi desmentido, né? A Embaixada do Brasil lá na Inglaterra confirmou, né, a morte dos dois, né? Chegou até a comunicar a família do Dom Phillips, porém a Polícia Federal não confirmou que encontrou os corpos desses dois, né, do indigenista e do jornalista, e teve aí essa informação desencontrada, e, portanto, eles ainda permanecem como desaparecidos, né? Não foram encontrados os corpos do Phillips e do Bruno Araújo Pereira. O que foi encontrado foram pertences dos dois, né? Pertences deles, né, mochilas, bolsas, materiais, né, de reportagem, né, materiais administrativos, foram encontrados, né, amarrados em uma árvore no meio da floresta, né, e esses materiais encontrados pertenciam aos dois, mas nada de encontrar nem os corpos dos dois ou encontrar eles vivos, né? Mas aí tá a atualização para vocês sobre esse caso. Beleza, galera? Essa aqui foi uma edição um pouco mais rápida do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Valeu! Curtam e compartilhem com seus amigos, hein? E se vocês puderem, ajudem a este trabalho a se manter aqui de pé, a se manter aqui no ar. Faça a sua doação via Pix de qualquer valor e ajude a manter esse trabalho informativo e educativo para vocês, né? O Pix eu vou disponibilizar aqui na descrição deste vídeo. Valeu, galera! Falou, tchau! Até a próxima!